Queridos irmãos e irmãs, quinto domingo da Quaresma. Hoje se abre a última semana desse tempo forte da Igreja, que nos prepara para o grande momento, a celebração do Tríduo Pascal. Paixão, morte e ressurreição de nosso Deus, que se fez homem para se entregar por nós e nos dar uma vida nova. Vamos então rapidamente retomar tudo aquilo que vivemos e que aprendemos durante esses 40 dias que estamos vivendo para nos guardar, para nos purificar, para esse grande momento de celebração da Igreja que é a Semana Santa, que é a Páscoa. Nós vimos que o pecado entra no mundo por causa da desobediência da palavra de Deus. Lá no livro do Gênesis, no comecinho, nos primeiros capítulos, os primeiros versículos, nós vemos como é que Deus cria as coisas, como é que Deus tira as coisas do nada à existência, como Ele nos dá a vida. É através da sua palavra. O que Deus diz, acontece. Seja feita a luz, sejam divididas as águas. Façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. Aquela palavra pronunciada por Deus, aquela palavra de Deus é fonte de vida, da nossa vida. E o pecado que vimos Adão e Eva cometer, é desobediência a essa palavra, afastamento dessa palavra. E quando dela eu me afasto, ela que é fonte de vida, eu experimento a morte, a doença, o sofrimento que entra no mundo. Mas o pecado não tem a palavra final sobre as nossas vidas. Como a morte também não tem a palavra final sobre as nossas vidas. É a palavra de Deus que determina, que nos rege e que nos mede. E essa palavra veio nos encontrar. Se fez carne e habitou entre nós, como celebrávamos ontem na igreja, na solenidade da anunciação do Senhor. Pelo anjo Gabriel, a bem-aventurada Virgem Maria. Aquela palavra pronunciada por Deus, que cria todas as coisas, que nos fez e que nos ama, veio até nós, assumiu a nossa carne, a nossa natureza, para morrer, para dar a vida a nós, para derramar o seu sangue por amor a nós. E Ele consagra a Quaresma. Ele vive a Quaresma. Depois do seu batismo, o Espírito Santo o impulsiona para poder viver 40 dias de penitência. 40 dias como nós deveríamos ter vivido, de mais oração do que o comum e o rotineiro do ano, de jejum, para aprendermos a nos dominar, a perceber a nossa fraqueza, que muitas vezes nós somos derrotados por um simples docinho, um pedaço de pão, uma besteira que fica em cima da mesa, que às vezes é motivo de confusão dentro de casa. O jejum nos ajuda justamente a enxergar isso. Como eu sou incomodado, como qualquer coisa me tira da paciência, e como eu às vezes sou semente de discórdia, como às vezes eu causo irritação aos outros. Nós deveríamos ter feito a esmola, praticado a caridade, ter visto quantas coisas Deus nos dá e nos abençoa, e que por meio dessas coisas nós podemos oferecer aos outros. Como Deus nos oferece, nós podemos ser pródigos e também entregar aos outros. Mas muitas vezes nós deixamos, infelizmente, o egoísmo tomar conta da gente. Quantas roupas tem em nossos guarda-roupas? Muito mais do que as que precisamos. Quantas vezes alguém nos pede um conselho, simplesmente que nos escutemos, uma palavra amiga, e nós negamos, porque às vezes é melhor e mais cômodo gastar o nosso tempo no celular, fazendo aquilo que nós queremos, descansando, nos afastando dos outros, em vez de nos aproximarmos. Jesus consagra a Quaresma com a sua vida ao deserto, para nos lembrar que nós também estamos num deserto nessa vida, que tudo aqui é passageiro e que nós devemos nos consagrar todos inteiramente a Deus, porque é da palavra que sai de sua boca que nós devemos nos alimentar, mais do que dos alimentos da terra, que nós devemos adorá-lo acima de todas as coisas, e não dos nossos sonhos, dos nossos desejos, das nossas vaidades, que nós devemos, meus irmãos, fazer com que Ele seja o Senhor das nossas vidas, e não o dinheiro, e não o poder, e não o demônio. Isso deveria ter sido vivido na nossa Quaresma.
infelizmente, alguns de nós não conseguimos. Às vezes a gente esqueceu a penitência que a gente tinha feito. Às vezes nós nos deixamos ser vencidos pelo cansaço e não fazer as nossas orações naquele dia. Às vezes, em vez de oferecer para aquela pessoa alguma coisa que nós tínhamos ou que gostaríamos, nós nos deixamos ser vencidos pela gula, pela luxúria, pela avareza, pela vaidade e brigamos com os outros. Isso era meu, esse pedaço era meu, esse dinheiro era meu, essa roupa é minha. E fomos motivos de discórdia em vez de ser de união. Tudo isso, meus irmãos, por quê? Por causa do pecado. Vocês lembram o que aconteceu com Adão e Eva quando eles pecaram? Quando eles escutaram os passos de Deus, se esconderam com medo. Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas eu, quando era bem pequenininho, ali por volta dos meus 4, 5, 6 anos de idade, quando eu estava na creche, depois que tinha acabado a aula e eu ficava ali esperando meus pais chegarem, quando eu via o meu pai, longe, quando eu via o meu pai, eu saía correndo desembestado, já praticamente quando eu chegava perto dele, eu já pegava o impulso para pular nos braços dele, para dar um beijo nele. Quando nós amamos e confiamos, nós nos derramamos em amor. Corremos ao encontro rápido, é meu pai, é minha mãe que está chegando, eu escuto a voz deles, eu ouço seus passos, eu me lanço nos braços. Quero ser acolhido, quero ser protegido, quero amar e ser amado. Mas quando há o pecado em nosso meio, fazemos que nem Adão e Eva fizeram com Deus. Escutamos os passos, vou me esconder. Quantos de nós, meus irmãos, infelizmente, quantos de nós, quando escutam a porta de casa abrir, Ave Maria, chegou fulano. Puxa vida. Nós nos chateamos uns com os outros. Parece que pesa no nosso coração, de forma horrível, a presença dos outros, por causa do pecado. Fulano está chegando, está vindo, está quase na hora. E a gente já fica triste, já fica com medo, já fica com raiva. Que tragédia, meus irmãos. Que tragédia, no nosso coração habitarem esses sentimentos tantas vezes, durante tanto tempo, quase todos os dias. Que terrível. Nós somos convidados a viver uma vida nova, meus irmãos. O que hoje acontece no Evangelho, a morte de Lázaro, também é a nossa morte. Lázaro experimenta a morte por causa do pecado, e nós também experimentamos. Quantos de nós estamos mortos dentro de casa, mortos pela preguiça, incapazes de levantar e de sair da cama, do sofá, da cadeira, para poder lavar uma louça, varrer uma casa, dizer um eu te amo, um abraço, escutar a pessoa. Estamos mortos com celulares nas mãos, mortos nos nossos trabalhos, porque a gente sabe que aquele erro, aquele roubo, aquela fofoca, aquela conversa fiada ou aquela conversa obscena e maldosa, todo mundo faz, sempre é assim, eu também vou fazer. Estamos mortos, como peixes mortos, não conseguimos lutar contra a corrente, somos levados pelos erros dos outros, erramos também, porque estamos mortos. E como Jesus ama Lázaro e chora a morte de Lázaro, Jesus também chora a nossa morte, meus irmãos. Jesus olha para como nós levamos a vida em família, dentro de casa, e chora quando nós não nos amamos, quando nós não somos capazes de escutar os outros, quando nós não somos capazes de perdoar, como nós não somos capazes de abraçar, quando nós não somos capazes de viver uma vida diferente, quando o outro comete um pecado, um erro, uma grosseria, nós não respondermos com o mesmo mal, mas respondermos com o bem. Jesus também olha a nossa vida e chora, porque vê a morte na nossa vida, infelizmente. E aí, depois que o tempo passa, vem o arrependimento e a culpa. Eu devia ter sido diferente, eu devia ter falado diferente, eu devia ter feito outra coisa com meu filho, com minha filha, com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos, com a minha esposa, com meu esposo. O arrependimento, meus irmãos, é para acontecer agora, como nos diz esse tempo de Quaresma. Esse é o tempo de conversão, hoje é o dia da salvação,
É hoje que nós devemos mudar as nossas atitudes. É hoje que nós devemos responder de forma diferente às coisas que acontecem dentro da nossa casa, da nossa vida. E não sermos deixados levar pela morte. Infelizmente, quantas mulheres preferem que o seu útero seja um cemitério morto, que não produz vida alguma dentro da vida familiar, da vida matrimonial, do que ser fonte de vida nova, que é difícil. Realmente, às vezes a gente tem que enfrentar dores, não só durante o parto, durante toda a gestação, ou às vezes quando ela nem está gestando. Infelizmente, eu sei que a vida de muitas mulheres é dolorosa e é difícil pela própria biologia do corpo delas. Mas, meus irmãos, a cruz foi feita para ser abraçada, amada, e mesmo diante das dificuldades, como Cristo no Calvário, ser vivido e amado. Ser vivido e amado. Quantos aqui experimentam a morte como experimentaram Marta e Maria, porque seu irmão, seu parente, seu familiar, seu amigo morreu? Essa vida, meus irmãos, que é perdida, deve ser realmente chorada, lamentada, ser sofrida na saudade, mas nós não devemos desejar o esquecimento. Maldito seja aqueles que querem esquecer a dor que sentem. A dor deve ser amada e sofrida mesmo. Porque o que é mal deve ser experimentado como mal, porque nos lembra do que é bom. E a saudade, meus irmãos, nos lembra do que é bom. Nos lembra que este mundo está errado e que somente a misericórdia, a força e o perdão de Deus são capazes de transformar. Pecado em salvação, morte em vida. Mas nós queremos viver a nossa vida do nosso jeito, de qualquer jeito. Desacreditados do poder de Deus. Nós às vezes até temos confiança. Senhor, eu creio que Ele ressuscitará no último dia. Mas quanto de nós cremos que Jesus pode ressuscitar a nossa vida hoje? Agora, nesse momento, meus irmãos. Você não precisa sentir um comichão na sua roupa. Você não precisa sentir um negócio estranho no seu coração, ficar arrepiado, chorar com o que eu estou falando, não. Você não precisa sentir nada demais quando você comungar ou quando você procurar a confissão. Você tem que acreditar que Deus tem poder, que Ele é o Senhor do céu e da terra e da nossa vida, para que agora, nesse exato momento, tomando uma decisão diferente, eu vou amar a minha família, eu vou ser correto, fiel, justo e honesto no meu trabalho, eu vou cumprir com as minhas responsabilidades, seja quais forem. Eu não vou dar a última palavra para a gula, para a luxúria, para a vida obscena, para a avareza, para a preguiça. Eu vou dar a última palavra para Deus, porque a palavra dele gera vida. Nós podemos fazer isso agora, porque Deus pode fazer isso na nossa vida agora. Diante dessas palavras que eu pronuncio, diante do que escutamos no Evangelho, diante das orações que faremos e da comunhão que iremos receber do corpo e sangue de Cristo, Deus é capaz, meus irmãos, de fazer quando nós sairmos por aquela porta, quando terminar a bênção final e acabar a missa, de sermos diferentes, de termos uma vida nova, como Lázaro. Uma vida nova que vai acabar, porque também nós devemos experimentar a morte e o encontro definitivo com o nosso Deus, mas que, vivendo na união da palavra que Ele pronuncia, experimentaremos uma vida que não acaba depois que experimentarmos a morte, porque Ele é a ressurreição e a vida, que se oferece a nós. Não importa o problema que exista na nossa família, não importa as dificuldades que nós vivermos, não importa as traições, não importa simplesmente se existe uma ou outra pessoa na nossa família que prefere o mundo, prefere as drogas, prefere a briga, prefere a raiva, prefere a indiferença do que a palavra de Deus. Que nós, meus irmãos, sejamos sinais de vida nova, que eu e você criamos vergonha na nossa cara, procuremos a confissão, procuremos a Eucaristia, procuremos a vida de oração, a vida de penitência, a vida de caridade, para que nós, meus irmãos, em nossa casa, em nosso trabalho, sejamos sinais de luz, de vida, da vida de Deus, que nós possamos correr para as situações das nossas vidas, não importando a dificuldade, como uma criança que corre para os braços do Pai, porque vê que cada oportunidade que nós temos é a oportunidade de amar a Deus e de experimentar o amor dEle, de viver uma vida nova, porque unidos à palavra dEle. É a última semana da Quaresma. Vivemos de qualquer jeito, até agora? Pois então,
vamos apertar. Essa semana agora, você que não rezou até agora, reza. Você que ainda não se confessou, se confessa. Você que ainda não fez uma penitência, um jejum, faça. Você que ainda não viu se tinha alguma roupa que você poderia doar, alguma comida, algum saco de alimento que você não pôde doar, que você doe. Você que ainda não foi atrás de ver a palavra de Deus, de estudar um pouco a sua fé, faça isso. Vamos mudar. Mudar hoje, mudar agora. Para vivermos bem, de forma intensa essa semana toda. Para que no próximo domingo, quando começar, domingo de Ramos, e formos para a procissão e caminharmos até essa igreja, possamos viver uma Semana Santa diferente, mais especial do que qualquer outra Semana Santa que nós vivemos, porque enxergaremos ainda com mais clareza e profundidade: Deus me ama, Ele veio até mim, Ele morreu por mim, Ele chorou por mim, Ele se angustiou por mim, para me dar uma vida nova, uma vida maravilhosa, não uma vida sem dificuldades, não uma vida sem cruz, mas a vida unida a Ele, que é a única vida que vale a pena, que é a única vida que me dá forças para superar e suportar todas as dores, as saudades, os desafios, as desgraças que já me aconteceram na minha família, no meu trabalho, porque eu estou unido a Ele, porque Ele também sofreu. Tudo que eu sofro, Cristo sofreu por mim, e quer sofrer comigo, mas para sofrer comigo, eu preciso abrir o meu coração a Ele, com uma vida nova, uma vida desejosa de amá-lo, como Ele nos ama. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,